Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis uns com os outros. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês necessitam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Orem juntamente comigo. Pai, Deus Santo, Deus glorioso, nós te louvamos. Nós te exaltamos, ó Deus, pela tua preciosa presença nesse lugar. Nós te glorificamos, ó Deus, por esse tempo que nós separamos, ó Pai, para estarmos contigo, ó Deus. Estarmos aqui na tua casa, Senhor, como igreja, como irmãos. A gente poder te louvar, Senhor, de uma forma assim tão prazerosa, Deus. A gente poder sentir a tua presença, Deus, e poder sentir que é real essa presença em nossas vidas. Deus Santo, agora a gente vai meditar na tua palavra, Senhor, e a gente humildemente te pede que fale conosco, ó Deus. Ó Pai Santo, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa me ter como um instrumento teu nessa manhã para trazer a tua palavra, Senhor, para o teu povo. Que não seja nada, Senhor, de fundamentação humana, Pai, mas que seja fundamentado na tua palavra, Senhor. Essa palavra que é inspirada pelo Espírito Santo e que vem saciar, Senhor, as nossas necessidades, ó Pai. Deus, não permita que nada, Senhor, roube esse momento de nós, nenhuma distração, nenhuma preocupação, mas que nós estejamos, ó Deus, completamente atentos e teus, ó Deus. Dá-nos a sabedoria do alto para compreendermos a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu cumprimento a noiva de Cristo, a amada igreja, com a paz do Senhor. É bem falar crentez mesmo, cumprimentar com a paz do Senhor, né? Mas eu acho bonito. Eu acho muito interessante. Jesus, em várias ocasiões, né, eu acho bem, logo depois da ressurreição, quando ele aparece, dá um susto nos discípulos, né, a porta estava fechada, estava todo mundo reunidinho, ele entra e dá um susto na galera. Ele fala assim: paz seja convosco. Paz. Esse é um conceito bastante difundido. E quando a gente começa a pensar em paz, logo vem para a gente algumas imagens. Acho que a mais comum talvez seja aquela pombinha branca, né? Aquela ideia assim, né, de paz. Quando a gente pensa num símbolo de paz, se você colocar no Google lá e colocar imagens, vai ser um monte de imagenzinhas assim, né? Aquela pombinha branca bonitinha com um raminho, né, no bico. A gente também assim já faz uma correlação assim de paz com tratados de paz. A gente estudou história, né, e via depois das guerras, né, ou muitas vezes povos que estavam em conflito, eles faziam tratados para que houvesse paz entre eles. E na Bíblia a gente vê várias referências que também remontam a esse tipo de simbologia. Mas muito mais do que isso. A gente encontra, ao longo de toda a Bíblia, referências sobre a paz. No Velho Testamento, shalom, do hebraico. Depois, ali no Novo Testamento, eirene, do grego. Todas trazendo um conceito de paz, mas ele vai muito além da ausência de guerra. A gente percebe que a paz, shalom, conforme é descrito na Bíblia, ela traz algo até melhor do que simplesmente a ausência de guerra. Ela traz uma sensação, um conceito de completude, de plenitude, de quando nada está faltando. É interessante aqui, quando a gente vai lá, e eu vou citar alguns versos aqui, se você é craque em espada afiada, você consegue me acompanhar, então. Josué 8:31, fala assim, ó: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas.
O interessante é que quando você pega lá o original, esse pedras inteiras, ele é pedras shalom. É uma ideia de que eram pedras íntegras. Eram pedras na qual não havia rachadura. Esse conceito de shalom, dentro dessa ideia da palavra de Deus, ele remete como se fosse talvez um muro onde não estão faltando tijolos, um muro onde não tem espaços vazios, um muro de fato íntegro, um muro completo. Esse conceito, ele passa algo sem frestas, algo de fato íntegro. Mas também representa algo complexo, algo que pode ser feito de muitas partes. Talvez a gente pudesse pensar, né, tem muitos irmãos nossos aqui da área automotiva, talvez a gente pudesse pensar num motor. Você tem virabrequim, você tem pistão, você tem anel, mas quando tudo aquilo está junto, tudo aquilo está certinho, é um motor. A gente olha para aquela imagem e fala, não, isso aqui é um motor. Na realidade, são várias peças que se movem, tem toda uma complexidade por trás daquilo. Mas quando tudo está funcionando bonitinho, é um motor, é shalom, é completo. Essa é uma das ideias que a palavra de Deus nos traz. Vejam lá, Jó, no capítulo 5, quando Jó está passando por uma série de problemas, ainda tem um louvor a Deus ali. Fala assim, 5, do 19 ao 24. Vez após vez, Deus salvará você do perigo, e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. 20. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Verso 22. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. A gente tem esse conceito de paz e ausência de guerra, e a gente percebe que o conceito da palavra de Deus, ele vai um pouquinho além da ausência de guerra. Ele traz um conceito de harmonia. Eu acho interessante que nesse trecho de Jó, ele fala de fome, ele fala de guerra, ele fala de violência, ele fala de uma série de coisas que podem acontecer. Ele fala até do agricultor que está arando um campo pedregoso. Ele fala assim, olha, quando você colocar teu arado na terra, não vai ter pedra para atrapalhar. Eu imagino um camarada arando e ter que parar para tirar um baita pedregulho para poder continuar. Com certeza, né, era alguma coisa que trazia um distúrbio para aquele trabalho. E uma coisa bonita, ele fala assim, olha, quando você chegar em casa, você vai contar as tuas coisas e não vai faltar nada. Alguns de nós, ou a gente conhece gente que já teve o infortúnio de chegar em casa e ver que está faltando alguma coisa, porque alguém entrou e levou. É uma sensação péssima, aquela sensação assim de que, né, a promessa de Deus aqui, né, quando ela trata do conceito da paz, de shalom, assim, você não vai sentir falta de nada. Quando você chegar em casa, vai estar tudo completo, vai estar tudo em harmonia. Isso é fantástico. Traz também uma ideia de bem-estar. Olha que interessante. Quando a gente vai lá, depois, para o livro de Samuel, o Davizinho, ele é chamado pelo pai dele para levar uma marmitinha lá para os seus irmãos que estão no campo de batalha com Saul. E lá os filisteus, eles estão afrontando ali o povo de Deus, e um camarada muito grande. Ele era tão grande que só para carregar o escudo dele precisava de mais um, chamado Golias. E ele está lá afrontando o povo de Deus e tudo mais. E Jessé, o pai de Davi, ele fala assim, olha, vai lá, leva comida para os seus irmãos, leva um presentinho para o capitão. E Davi, quando ele chega ali, ele apressadamente ele se apresenta lá para o, né, enfim, para o guarda que cuida da bagagem. Você encontra isso em 1 Samuel 17. E ele vai até onde estão os seus irmãos. E ele pergunta para os seus irmãos se eles estão em shalom, se eles estão bem. Só que eles estavam no meio da guerra. Que conceito de paz é esse? E aí, está tudo bem? Ele
Assim, né? Tem gente que talvez pudesse falar assim, ô Davi, perdeu a noção? Você não está vendo que a gente está aqui no campo de batalha? Você viu o tamanho do filisteu que está vindo contra a gente? Você vem perguntar se a gente está bem? Eu acho interessante essa noção de que mesmo que a gente esteja em guerra, mesmo que a gente esteja numa dificuldade tremenda, e aquilo ali, né, a gente conhece a história, depois na sequência, Davi ele é revestido por uma coragem, e ele resolve enfrentar aquele filisteu, e pela graça de Deus, com uma pedrinha ele derruba o camarada, e eles vencem aquela batalha. E Davi, ele traz consigo essa noção de shalom, que ele chega para os seus irmãos e fala assim, e aí, shalom? E eles no campo de batalha. Quantas vezes a gente se encontra num campo de batalha? Essa ideia de estar completo, de estar íntegro. A gente encontra depois o filho de Davi, Salomão. Ele leva 20 anos para construir a casa de Deus, que era um grande sonho de Davi. E dizem que era algo, a gente percebe pelas descrições da palavra, que era algo espetacular, coberto de ouro, tudo muito bem feito, os melhores artífices trabalhando naquilo. Mas ele só considera o templo acabado depois que o templo começa a cumprir o seu propósito. Depois que o prédio está terminado, quando você vai lá em Reis, 1 Reis, capítulo 9, você vai encontrar a seguinte referência, verso 25. E oferecia a Salomão 3 vezes a cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor. E queimava incenso sobre ele e estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Esse acabou a casa, lá no original, ele traz a palavra shalom. A partir do momento que aquele templo começou a ser usado para fazerem os sacrifícios, os sacrifícios pacíficos, não foi quando eles colocaram o último prego no templo, mas foi quando de fato esse templo passou a cumprir o seu papel. Então, quando a gente está cumprindo o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos em shalom. Até aquela pessoa que não gosta muito da gente, ele começa a se dar bem com a gente. Eu glorifiquei a Deus, Aldão, permita-me citar aqui pelo teu testemunho. O Aldo contou para a gente aqui, domingo passado, que ele passou uma série de situações no trabalho, de pessoas até que gostariam de prejudicá-lo. E Deus colocou ele numa situação tal que, no final, as coisas saíram até melhores do que ele havia pensado. Pela graça de Deus, aquelas pessoas, até as pessoas que queriam prejudicá-lo, foram beneficiadas pelo trabalho dele. Isso é shalom. Provérbios já conta isso para a gente. Provérbios 16 e verso 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Isso é muito legal. Quando na Bíblia a gente encontra essa noção de tratado de paz, não era simplesmente fazer as pazes. A partir desse tratado, as pessoas elas deviam colaborar umas com as outras. Deus, ele estabelece lá no Éden um mundo e ele cria para a gente algo inteiro, algo completo. Eu imagino que o shalom devia ser muito agradável no Éden. Não faltava nada, não tinha nada fora do lugar. Mas a partir de um determinado momento, a humanidade escolheu definir o bem e o mal por si própria e seguir os seus próprios caminhos e introduziu o pecado, e isso foi rompido. Isso foi quebrado. Os profetas, os líderes de Israel, os reis, eles deveriam promover essa integração, eles deveriam promover essa paz. Com raras exceções isso aconteceu. E aí havia uma promessa, que a gente encontra lá em Isaías. Isaías 9, do 6 ao 7, fala assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o anúncio de que haveria um reino de paz para sempre. É um anúncio de que tudo aquilo que foi bagunçado, tudo aquilo que foi estragado, seria colocado no lugar. Através de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar que Deus, Ele olhou para a gente e viu aquilo que estava faltando. Fala assim, olha, o homem está numa situação em que ele não consegue ter esse shalom. Ele não consegue ter essa paz. Então eu vou mandar para eles aquilo que eles precisam. Aquilo que está faltando. E Ele manda para a gente o príncipe da paz. E Jesus Cristo, sendo o príncipe da paz, sendo perfeito, sendo completo, Ele não quis ficar com tudo isso apenas para si. A gente encontra lá, em João 14, 27, Jesus falando assim, ó, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Se você for ler esse capítulo inteiro, João 14, você vai ver lá no comecinho, que Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se agite, não se incomode, não tenha preocupações. Creiam em Deus, creiam também em mim. A chave para a paz é a fé em Jesus Cristo. Nós só seremos completos, nós só seremos íntegros novamente, quando Jesus Cristo, o príncipe da paz, estiver reinando sobre as nossas vidas. Foi isso que Deus fez na cruz. Ele preencheu aquele muro que estava quebrado, aquilo que estava faltando, foi preenchido por Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem sobre as nossas vidas, aí nós somos completos. Jesus, Ele veio e Ele ensinou tudo isso. E Ele teve um ministério aqui na terra. Ele se fez carne, que nem eu, que nem você. Passou frio, passou fome, passou necessidade. Mas, para cumprir tudo isso, para que esse espaço fosse cumprido, Ele subiu na cruz e Ele morreu. Mas antes de sair, antes de morrer, antes de deixar esse mundo, Ele ainda faz Ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos e ainda faz uma promessa. Ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão receber o Consolador. E uma coisa interessante do Espírito Santo de Deus, que a gente cantou aqui, é que Ele veio para nos encher. Ou seja, não ficam espaços vazios. A gente fica completo quando a gente é cheio pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a ideia da paz que Deus nos traz. Paulo, ele fala o seguinte, em Romanos 5, verso 1. Tendo, pois, sido justificados pela fé, ou seja, por nós crermos, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, a nossa comunhão com Deus, ela se torna íntegra novamente, ela volta a ser inteira. É a ideia da gente pegar os pedaços e conseguir restaurar como era antes. Efésios 2, 14 ao 16, assim, ó. Pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Então, Jesus Cristo, Ele veio reconciliar nos reconciliar com Deus. Essa é a ideia. Mas aí, olha, eu olho para mim e, poxa vida, de vez em quando, por tão pouco eu perco a paz. A gente recebe tanta notícia, a gente vive tanta coisa.
E a nossa paz muitas vezes é abalada. Mesmo quando a gente sabe de todas essas coisas, a gente sabe que Jesus Cristo é a nossa paz, a gente deseja a paz de Deus para as pessoas, mas a gente começa a receber notícias e circunstâncias, enfim, tanta coisa que pode e acaba tirando a nossa paz, as nossas inquietudes, de vez em quando aquela sensação que está faltando alguma coisa, está faltando dinheiro, está faltando cliente, está faltando like lá nos meus posts, está faltando bom dia no meu grupo do WhatsApp. Não, bom dia nunca falta. Está faltando alguma coisa, a sensação de que está alguma coisa quebrada, sabe? Não está funcionando direito. De vez em quando uma notícia, uma palavra, até coisas banais como, né, alguém desatento no trânsito, uma buzinada, né, de vez em quando desatento sou eu, né, pode ser. Isso tira a nossa paz. E até coisas mais sérias, como um diagnóstico ruim, né, ou a perda de um trabalho. Só que o que a gente viu é que porque a palavra de Deus nos traz, e ela traz desde lá do Gênesis, e ela vem trazendo para a gente até os Evangelhos, é que a nossa paz, a paz que vem de Deus, ela independe das circunstâncias. Porque em Deus nós somos completos. E quando nós somos completos por Deus, e quando nós somos completos por Jesus Cristo, a gente entende que, muitas vezes, essas coisas que nos acontecem e que não são agradáveis, elas são passageiras. Mas a restauração que Cristo nos dá, ela é eterna. E ela aponta para uma eternidade. Então, isso não deveria nos abalar. Seriam como uma formiguinha tentando fazer balançar um transatlântico. Deveria ser. Porque, comparado com a graça do nosso Deus, comparado com aquilo que Jesus fez na cruz, todas essas coisas são tão pequenas. E aí a gente tem que respirar fundo e dar graças a Deus por todas as coisas que nos acontecem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E a gente tem que olhar para essas coisas e saber que elas vão passar. Mas mais do que isso, irmãos, quando a gente foi chamados para esse reino de paz, a gente tem que fazer como Jesus Cristo. A gente não pode guardar essa paz só para a gente. A gente tem que anunciar essa paz. E a gente vê pessoas, muitas vezes, que estão atribuladas. Você olha para a pessoa, ela está em conflito, ela está em guerra. Muitas vezes lá dentro dela mesma, consigo mesma. Mas Jesus Cristo é a nossa paz. E a gente tem que estar sempre pronto para poder compartilhar com as pessoas. Você fala assim, cara, por que você passa por tudo isso, mas parece que com você é diferente? Eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz de Cristo. E eu posso contar para você como você também pode ter essa paz. Essa é a grande ideia da gente receber essa grande paz. Colossenses 1, do 17 ao 20, fala assim para a gente. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Participar da vida de Cristo é trazer a paz. É trazer a paz para a gente, é trazer a paz para outras pessoas. Quero convidar os nossos músicos e a gente vai cantar junto com vocês uma canção. Enquanto a gente canta, pensa na tua vida.
Pensa em alguma área da tua vida que talvez você não tenha sentido essa paz. Teu trabalho, teus relacionamentos, alguma coisa contigo mesmo. E coloca diante de Deus isso. Jesus Cristo é a nossa paz. É Ele que nos completa. Pede para Ele. Jesus, nessa situação da minha vida, vem sobre mim, completa, que eu possa sentir essa paz. Oh Deus, aleluia. Coloque-se em pé. Vamos louvar a Deus. Senhor, paz real achei. Quando um dia te encontrei, Senhor, eu descanso em ti. Para orar. Tem alguma área da tua vida que você está precisando da paz de Deus, assim como eu? E eu queria te convidar, se você quiser vir aqui até a frente, para a gente orar junto. E mais, se você quer que esse Jesus, ele venha preencher a tua vida de uma forma especial, para te trazer essa tranquilidade, essa paz, levante sua mão, a gente vai orar contigo. Tem alguém entre nós que quer nessa manhã declarar que Jesus é a sua paz? Oh Deus, vamos todos orar, irmãos.